Olá, gente. Hoje, 28 de junho de 2023, iremos dar seguimento a lições da fé, meditando na palavra do Senhor, que está no capítulo 4 de Romanos, do verso 16 ao 24. Nós vamos tomar como referência Abraão, que é tido como o pai da fé, né? Abraão, na verdade, é uma referência de homem de fé, e ele creu contra a lógica, né? E ele levou em consideração a promessa que o Senhor fez, de que ele seria pai de muitas nações. Então, no verso 16, nós temos o seguinte: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, aqui nós temos, na verdade, um versículo que fala sobre a promessa que Deus deu a Abraão de que ele seria pai de multidões. Então, quando fala aqui da lei, aos que são da lei, se refere aos judeus, que creu também em Deus através da fé que teve Abraão como pai. E quando ele fala aos que estão debaixo da fé, né, os que são chamados pela fé, ele se refere à igreja e também a todos nós que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e que também temos por pai da fé Abraão. Então, tomamos este como referência. E quando ele fala filhos de Abraão da lei, ele fala da fé, né? Então, pela fé. E quando ele diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, nada mais é do que a fé. É você ver além do que está vendo os seus olhos físicos. É você ver além pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. E aqui nós vamos ver que Deus é que vivifica os mortos e não há limite para Deus. Então vamos seguir no verso 18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então aqui nós vimos que Abraão, ele creu contra a desesperança. Ele creu apesar de ter a sua idade já avançada, apesar de Sara, pela lógica humana, não poder mais gerar filhos, ainda assim ele creu na palavra do Senhor, na promessa que o Senhor lhe fez. E o Senhor é aquele que fez com que Abraão, com 100 anos, pudesse ser pai de Isaque, né? Embora que, quando foi dada a promessa a Abraão, Sara quis dar um jeitinho e fez com que Abraão coabitasse com sua serva, Agar, e acabou tendo Ismael, que foi um problema, né? Quando a gente pensa que vai dar um jeitinho, querer ajudar a Deus, muitas das vezes nós criamos empecilhos para as nossas próprias vidas. E foi isso que Sara acabou fazendo. Mas Abraão permaneceu firme e quando o anjo apareceu e lhe disse que ele seria pai, ele acreditou. E em tudo ele dava glória, mesmo quando parecia que as coisas não iriam acontecer. Então ele se fortalecia glorificando a Deus. Então nós vamos continuar aqui no verso 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, quem será tomado
A quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então não há limites para Deus. Deus é aquele que vivifica dos mortos a Cristo Jesus para que, ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então nós vamos ver que a fé é você ter os olhos espirituais, é você ver além do que está à sua frente. A realidade das vezes nos limita. Às vezes, quando olhamos para as circunstâncias, não podemos até vacilar na fé, mas devemos ter cuidado. Uma coisa é você enfraquecer e outra coisa é você duvidar. Quando nós duvidamos, nós vimos que estamos acabando de colocar como se Deus não fosse capaz ou não pudesse fazer aquilo que está ao seu alcance. Ele pode fazer muito mais. Então, que possamos nos fortalecer, glorificando o nome de Deus, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que tenhamos desafios ao nosso redor. Nós devemos, na verdade, nos fortalecer, buscar a força do Senhor, porque Abraão, ele tinha a convicção de que Deus era poderoso para fazer muito além do que havia prometido. Tanto é que após Isaac, a descendência de Abraão se estende até os dias de hoje. Então, todos nós que cremos em Deus, cremos porque primeiro teve um homem que foi um exemplo de fé. E que esse exemplo de fé também seja para as nossas vidas, que possamos nos fortalecer a cada dia. A fé, na verdade, é a chave para a nossa vitória. É a chave para que possamos vencer as circunstâncias, vencer os problemas, vencer tudo aquilo que nos parece impossível. E a palavra de Deus diz que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Nós devemos crer em Deus ao ponto de saber que quando pedimos, já recebemos, porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Às vezes nós pensamos que Deus demora ou que talvez Ele tenha perdido o prazo. Eu quero lembrar a vocês e a mim também que Deus não trabalha com prazo, O prazo dele, na verdade, é infalível. Pode não ser hoje nem amanhã, mas virá. Quando Deus te promete alguma coisa e Ele enche teu coração de esperança, tenha certeza de que Ele irá cumprir. Quando você aquieta teu coração, quando você pede e coloca diante do Senhor algo, sem duvidar, saiba que o Senhor já confirmou no íntimo do teu coração, pelo Espírito Santo, de que aquilo irá acontecer. Mas devemos manter a fé e não ficamos ansiosos, nem desesperançosos, mas devemos crer que Deus pode fazer proezas, Devemos aprender a ouvir a Deus no nosso íntimo, no nosso interior, e não correr atrás de palavras humanas, do que o homem pode fazer, porque quando nós paramos para ouvir o homem, Deus fica calado. Mas quando nós desejamos e nós nos predispomos a ouvir a Deus, Ele acaba por fazer aquilo que está no nosso coração. Então, tem pessoas que correm atrás de profecias, de profetas, quando Deus, na verdade, já disse que vai fazer algo em sua vida, aquilo que você pediu, o Senhor já confirmou no seu coração, mas às vezes a gente fica correndo atrás de alguém que fala em línguas, alguém que venha adivinhar ou falar o seu futuro, Tem gente que vai atrás de astrólogos, tem gente que vai atrás de jogos de cartas, quando o Senhor fala ao teu coração que algo vai acontecer. Então somente creia sem duvidar e coloca diante dele aquilo que teu coração tem buscado. E a chave para isso é a fé. A chave para isso é você crer além das circunstâncias.
orando sobre aquilo que você deseja e continue orando, crendo que o Senhor é Deus, se fortaleça no Senhor, glorifique o nome de Deus, porque quando Deus enche teu coração de esperança e de paz sobre determinado assunto, creia, Deus já acionou a chave. Creia que aquilo vai acontecer, apenas tenha fé. Desafio dessa semana é que você fortaleça a sua fé no Senhor, glorificando a Deus em todo o tempo, ainda que existam problemas, ainda que haja aos olhos humanos determinadas montanhas, empecilhos, creia que o Senhor é Deus, que pode remover as montanhas e tirar tudo aquilo que te impede de ver com os olhos espirituais. Amém? Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.